Olá, eu vou te ajudar a se tornar um programador profissional e vou te mostrar como sair do absoluto zero em programação até conseguir o seu primeiro emprego ou seu primeiro cliente como freelancer. Bora para mais uma aula de JavaScript. Aqui foi a aula anterior que a gente fez esse efeito do mouse hover, que é de tirar a lâmpada de desligado para ligado. Além disso, também criamos um método para mudar a cor do fundo da tela e colocamos um evento nesse botão para chamar esse método. A aula de hoje ela vai ser muito legal e nela a gente vai aprender sobre variáveis. E nesse início talvez não fique muito claro para vocês por que a gente utiliza variável, mas eu vou tentar dar a melhor explicação possível. Mais para frente, quando a gente evoluir, que a gente tiver um conhecimento melhor, vai ficar mais claro o porquê utilizar variáveis. Agora eu vou me esforçar ao máximo para ficar claro, então se ficar qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Bora lá no Visual Studio. Vou copiar esse aula 3 e nomear ele para aula 4. Eu vou vir aqui, eu vou apagar tudo que tem aqui dentro. Além disso, eu também vou apagar tudo que tem aqui dentro, a gente não vai deixar nada. E o que seria uma variável? Uma variável é algo que pode variar, segundo o próprio nome diz. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente quer utilizar uma variável no JavaScript, a gente coloca a palavra var. Também tem como utilizar uma variável sem colocar a palavra var, mas vamos assumir que sempre que você for utilizar uma variável, a gente coloca a palavra var. Da mesma forma como sempre que a gente vai utilizar uma função, a gente coloca uma palavra function, mas hoje em dia sim é possível criar funções sem colocar essa palavra. Então beleza, vim aqui escrever a palavra var, vou colocar a variável 1, e eu vou atribuir um valor para essa variável, que vai ser o valor 10. Vou vir aqui e vou colocar variável 2, e vou atribuir outro valor para essa variável, que vai ser o valor 30. Algumas coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai criar uma variável. Primeiro, é que sempre o nome da sua variável, ou ele deve começar com underline, ou com cifrão, ou com letras, que nesse caso é o que a gente fez. Mas, vai por mim, vai ser bem raro você utilizar underline ou cifrão no começo da variável, não é muito comum a gente utilizar isso, mas sim, ele é possível. E depois que você começa a escrever o nome da variável, você pode colocar números aqui. Então, eu poderia fazer isso, ó. Variável 1. Isso daqui é uma variável aceita no JavaScript, porém se fosse com um número no começo não funcionaria. Aí o que eu vou fazer com essas duas variáveis? Eu vou executar um cálculo com elas. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar o alert, que é aquele método do JavaScript que a gente já aprendeu. Eu vou pegar a minha variável 1 e vou fazer uma soma com a variável 2. Uma coisa que é importante vocês verem é que nesse caso ele está somando, porque a gente colocou mais aqui, porém a gente não está armazenando o resultado dessa soma em nenhuma das variáveis, então a gente só está somando e o valor das variáveis continua o mesmo. Vou vir aqui na tela, 10 mais 30. Vou vir aqui mudar para aula 4. Então o resultado deu 20, porque eu fiz errado aqui, eu coloquei variável 1 mais variável 1, então é variável 1 mais variável 2. Beleza, agora deu certo, que é 10 mais 30, mostrou 40. E o que a gente poderia fazer? Agora eu poderia vir bem aqui e falar que eu não quero mais que o valor da variável 1 seja 10, e sim que ele seja 50. E repetir o mesmo cálculo aqui. E agora o resultado vai ter que ser 80, por quê? Porque antes o valor era 10, mas agora ele vai passar a ser 50, então vai ser 50 mais 30. Outra coisa que é importante vocês verem é que sempre que você vai mudar o valor de uma variável, você não deve escrever a palavra var novamente. A gente só escreve a palavra var quando a gente vai declarar a variável, e a gente só pode declarar ela uma vez. Então quer dizer que se eu viesse bem aqui e escrevesse var novamente, ia dar erro. Ele ia falar bem assim, cara, essa variável já foi declarada. Aí não ia conseguir compilar, aí o código não ia conseguir funcionar, então vou excluir. Eu vim aqui, vou atualizar a página. Deu 40, que o que ele fez? Ele pegou e somou 10 mais 30 e deu um alerta. Cliquei em OK, agora deu 80, que a gente foi lá, alterou o valor da variável 1, somou ela com a variável 2. Outra coisa que é importante eu falar sobre variáveis, e nesse caso são os tipos de dados. No JavaScript a gente tem basicamente 3 tipos de dados. E o primeiro, ele se chama booleano, que em inglês se chama boolean, e que o tipo dele é basicamente para você dizer se algo é verdadeiro ou falso.
Inclusive o valor aí, só true ou false. Puxando para um exemplo no mundo real, uma lâmpada ligada ou desligada, por exemplo. Por quê? Porque uma lâmpada ela só tem 2 estados, ou ela está ligada ou ela está desligada. Então vamos supor que ela está ligada, aí o valor seria true, e se ela tivesse desligado, o valor seria false, somente isso. Outro tipo de dado que a gente tem é o tipo de dado chamado string, que ele é utilizado para armazenar textos. E sempre que a gente vai trabalhar com string, a gente tem que pôr entre aspas simples ou aspas duplas. Então tá aqui o primeiro tipo, tá aqui o primeiro tipo que é boolean, tá aqui o segundo tipo que é string, e a gente tem um terceiro tipo que é para armazenar números. E nesse caso, o nome desse tipo é number, e quando a gente quer armazenar número, a gente só põe o número diretamente. Inclusive, ele também aceita números fracionários, e eu poderia vir aqui e colocar 10.3, por exemplo. Da mesma forma que eu poderia vir aqui e colocar 10.33, e aqui colocar 30.66. Vou lá para vocês verem. Olha, agora ele já mudou, deu 80.66, ele somou os dois. Ó, 40.99, 80.66. Basicamente, esses são os 3 tipos de dados primitivos que a gente tem no JavaScript. Eu sei que essa aula talvez tenha sido diferente do que você esperava, porque na aula passada a gente viu muita coisa, foi muito legal, e essa aula foi um pouco mais parada e um pouco mais teórica, mas acredite em mim, isso é muito importante. Aí tu fala assim, pô, o que eu preciso saber sobre variável é isso? Sim, o que você precisa saber sobre variável é isso. É simples, é basicamente formas de armazenar dados, e depois que a gente armazena esse dado, a gente consegue chamar ele, e a gente também consegue mudar ele, por isso que o nome é variável. É isso, bora pra cima, parabéns por estar estudando, você já tá fazendo mais do que a maioria das pessoas que eu conheço. A maioria das pessoas não estudam e não se importam muito, então você já tá na frente de muita gente. Não que a vida seja uma competição, mas sim é bom utilizar os outros como parâmetros pra gente saber. E se a gente faz tudo que todo mundo faz, a gente vai estar na média. Se a gente faz mais do que a maioria das pessoas fazem, a gente vai ter resultados diferentes. É isso, bora pra cima. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Pode deixar aqui no YouTube ou pode me chamar no Instagram também, for melhor pra você. Bora pra cima, bora estudar. Falou!